Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos tratar sobre a leitura e a comparação de números decimais. O descritor que vai ser trabalhado hoje é o descritor 24. E o descritor 24 trata de reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens, como décimos, centésimos e milésimos, ou seja, quando a gente for aplicar problemas em cima desse descritor, a gente vai tratar especificamente da leitura e da comparação, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. Dá uma baixadinha aqui, beleza. Leitura de números decimais. Bem, quando você vai fazer a leitura de um número decimal, nunca esqueça, tenha em mente sempre o quadro de valores. O que é que acontece com esse quadro de valores? A gente deu uma estendida, a gente puxou uma parte que a priori no sexto ano você na primeira parte do conteúdo do sistema de numeração decimal, nós trabalhamos com números naturais. Então você não vê essa parte decimal, certo? Então aqui a gente está trazendo o quadro de valores um pouco estendido. Então, à direita da vírgula, nós temos a parte inteira, que a gente já conhece, que é unidade, dezena, centena, e assim por diante. E à direita da vírgula, nós temos a parte decimal. Primeira ordem é o décimo, segunda ordem centésimo, terceira ordem milésimo. E assim por diante. Beleza? Então, quando tu vai fazer a leitura de um número decimal, o que é que você tem que fazer? A melhor maneira que você tem, se você não sabe, está aprendendo, é escrever esse número dentro desse quadro. E aí, você tem que seguir essas duas situações. A parte inteira, você lê normalmente e utiliza o termo inteiro ou inteiros após essa leitura do valor numérico. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, não é 12,5? Quem é a parte inteira dele? Não é o 12? Então, vou ler 12 inteiros. Porque 12 é uma quantidade maior do que 1, então tenho que ler no plural. Então, 12 inteiros. Como é que eu vou fazer a leitura da parte decimal? Leio o número normalmente, só que eu tento levar em consideração a posição do último algarismo da parte decimal. Se o último algarismo estiver na ordem décimo, eu tenho que completar com o termo décimos. Se o último algarismo estiver na ordem dos centésimos, eu tenho que complementar com o termo centésimos. Da mesma maneira, se o último algarismo da parte decimal estiver posicionado na última casa, que é o milésimo, eu tenho que acrescentar o termo milésimos, certo? Então, nesse primeiro exemplo, não é 12,5? Quem é a parte inteira, não é o 12? Então, como é que eu vou ler ela? 12 inteiros. A parte decimal é o 5. Onde é que o 5 está posicionado? Dentro da casa dos décimos. Então, vai ficar 12 inteiros e 5 décimos. Beleza, gente? Segundo exemplo, nós temos 12,005. Se você observar a construção do quadro de valores, novamente, o 12 vai ser a parte inteira. E quem vai ser a parte decimal? É o 5, mas agora observe a posição desse 5, gente. Sabendo que 0 à esquerda não vale nada. Então esse 5, ele está em qual casa? Ele está na primeira ordem do décimo? Não. Ele está na segunda ordem dos centésimos? Também não. Ele está na terceira ordem, que é a ordem dos milésimos. Então como é que tu vai fazer a leitura desse número? Vai ser 12 inteiros e 5 milésimos. Professor, e esse zero e esse outro zero? Gente, zero à esquerda, a gente não precisa, se não tem valor algum, você não precisa nem levar em consideração na leitura. Você lê apenas aquele número diferente do zero, quando o zero for o primeiro elemento da esquerda. Certo? Então, 12 inteiros e 5 milésimos. Terceiro exemplo, nós temos agora o exemplo 0,25. Agora, observe que a parte inteira só restou o zero. O zero representa o quê? A ausência de valor. Se é ausência de valor, eu não preciso fazer a leitura dele. Eu não preciso fazer zero inteiro, zero inteiros. É ausência de quantidade, é ausência de valor. Então, eu não preciso ler a parte inteira sempre que a parte inteira for nula, for zero. Beleza? Então, eu só preciso ler a parte decimal. E quem é a parte decimal? É o 25. Não tem o 2 e o 5? Como é que eu leio? 25. Mas, para fazer a leitura, eu tenho que observar a posição do último algarismo. Quem é o último algarismo? É o 5. Qual é a casa, qual é a ordem que ele está posicionado? Na ordem dos centésimos. Então, como é que eu faço a leitura desse número? 25 centésimos. Então, tá aí, 25 centésimos. Certo, gente? Então, essa é a leitura. É a maneira mais simples de você fazer a leitura de um número decimal. Usa sempre o quadro de valores, posiciona bonitinho que você não erra. Beleza? Outra coisa, gente, vamos fazer aqui vamos relembrar aqui o paralelo que nas últimas aulas a gente vem sempre comentando, né? Que todo número decimal, ele pode ser representado na forma fracionária. E toda fração pode ser representada também na forma decimal. Então é interessante que você tenha isso em mente sempre. Então vamos fazer o seguinte, cada exemplozinho desse aqui, eu vou dar a representação fracionária.
para que você consiga perceber que às vezes o aluno ele pega uma fração e não consegue transformar em número decimal, sente essa dificuldade. Vamos ver se o sentido inverso se facilita mais essa compreensão. Então, o primeiro exemplo é o 12,5. 12,5 na forma fracionária, gente, fica como? Olha, perceba aí, olhe para o quadro de valores, não é 12,5? Esse 5 que está aí após a vírgula, ele não é uma casa decimal, então a forma fracionária vai ser 125 décimos, 125 sobre 10. O que gerou esse 10 lá no denominador foi que eu tenho apenas um algarismo na parte decimal, que esse algarismo é o 5. Então ele não está na posição da ordem decimal, então esse 10 vem do décimos, beleza? Então vai ficar 125 décimos, beleza, gente? Segundo exemplo, não é o 12 inteiros e 5 milésimos? Escrevendo a forma fracionária, como é que vai ficar? Como é que o numerador vai ser representado? Vai ser tudo junto, ó. Vai ficar 12.005. Assim como no primeiro exemplo da fração 125, juntei o 12 com o 5, formou 125. Aqui eu vou juntar a parte inteira, que é o 12, com a parte decimal, que é o 005. Então deu 12.005. 12.005 o quê? O 5 ele posicionou assim com a ordem, foi do milésimo? Então esse 1000 vem de milésimo, então vai ficar 12.005 milésimos, ou seja, sobre 1000. E o terceiro exemplo, não é 0,25? Então o numerador, já que a parte inteira é nula, né, o numerador vai ficar apenas 0,25, que é 25. Mas esse 5 aí do 25, ele ficou posicionado em qual ordem? Na ordem dos centésimos. Logicamente, que a fração vai ser 25 centésimos, ou seja, 25 sobre 100. Então, gente, você percebe nitidamente aí a relação, tá? Direta. Você não precisa nem perder tempo calculando, fazendo cálculo, não. É na leitura que você determina as frações, beleza? Então, agora a gente vai pular para outra parte que é super importante, que é a resolução, aplicar esse conhecimento na resolução de algumas questões, que são bem simples, né? É muito importante que você saiba entender o conteúdo e utilizar no problema. Então nós vamos ter o seguinte, agora eu vou mudar aqui de lado, vou botar aqui de lado, não, vou só deixar aqui embaixo. Então vamos lá. Problemas envolvendo a leitura de números decimais. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina por R$ 2,206 o litro. Ou seja, vamos fazer aí, gente, uma leitura correta. Quando você trabalha com valores monetários, aqui no Brasil, como é que a gente lê isso? Geralmente, quando você vai numa mercearia ou vai no centro, geralmente você representa até centavos. Por exemplo, aqui eu vou comprar um grafite que custa R$ 2,15. Essa palavra centavos faz referência a centésimos, tá? Mas como é uma leitura monetária, a gente não lê centésimos, a gente lê centavos. Mas isso é possível quando a parte decimal é formada por dois algarismos. Geralmente, quando você passa na frente de um posto de combustível, para chamar a tua atenção, eles colocam 3 algarismos a parte decimal, às vezes para chamar a atenção de uma promoção. Então é muito comum essa forma de você ver um valor monetário desta maneira. Por exemplo, 206. Eu não posso ler 206 centavos, porque ali eu não tenho apenas duas casas decimais. Se fosse 2,20, aí seria R$ 2,20, mas ali não é 20 centavos, ali é 206. E 206 eu não posso chamar de centavos, porque centavos fazem referência a centésimos. Então nós temos ali R$ 2,206, 2,206 reais o litro, né? Então isso significa que o posto vende a gasolina a R$ 2,00 e... Como é que eu vou ler aquela parte decimal? Que eu sei que ali é R$ 2,00 e alguma coisa. Mas como é que eu faço a leitura daquela parte decimal? Então, usando novamente o nosso quadro de valores, nós temos aí, vamos posicionar a parte inteira à esquerda da vírgula, a parte direita, a parte decimal à direita da vírgula. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 2,206. Como é que eu vou fazer a leitura correta? Ora, eu já sei que a parte inteira, como é um valor monetário, eu vou ler R$ 2,00. Valor monetário é money, gente, dinheiro, tá? Então, a parte inteira eu vou ler R$ 2,00. E a parte decimal é 206 milésimos. Mas milésimo de quê, gente? De real. A gente não está trabalhando com valor monetário. Então é 2 inteiros e 206 milésimos de real. Então a alternativa correta, gente, é a alternativa da letra D. Ah, professor, mas eu pensei que fosse centésimos. Mas eu já expliquei. Centésimo é quando você tem duas casas após a vírgula. Se por acaso não houvesse aquele 6 ali, fosse 2,20, aí você poderia ler R$ 2,20, ou então R$ 2,20 de real. As duas formas seriam aceitas, ok, gente? Segundo problema. O número 2,54 representa 2 inteiros e 54... Olha aí, questãozinha bem simples. Então, novamente, gente,
Pegou o número decimal? Consegue fazer o quadro de valores? Faça. Minimize o risco de errar. Então, preenchendo o quadro de valores, nós vamos ter 2,54. Agora, como é que eu vou fazer a leitura? Sempre. Aí não é valor monetário, aí não é dinheiro. Tá? Então, como é que eu vou ler? Parte inteira. Quem é o 2? Então, eu vou ler 2 inteiros. E a parte decimal? 54. 54 o quê? Qual é a posição do último, que é o 4? Está em qual ordem? Ordem dos centésimos. Então, vai ser 2 inteiros e 54 centésimos. Então, nos leva a letra C. Beleza, gente? Agora, nós vamos tratar sobre a comparação de números decimais. É muito simples, mas tem uma regrinha que você tem que estar sempre ligado para não errar, beleza? Então vamos lá. Comparação entre números decimais. O que é comparar, gente? É você dizer quem é o maior, quem é o menor, ou se são iguais. Mas quando você compara números, o motivo, a justificativa da comparação é saber quem é o maior, quem é o menor, se são iguais e assim por diante. Beleza? Então nós temos que levar em consideração 2 pontos importantes. Ora, entre 2 números decimais, o maior é aquele que possui a maior parte inteira. Eu tenho 2 números decimais. Para saber quem é o maior, basta eu olhar para a parte inteira. Certo? Então aí tudo bem. Só que a maioria dos problemas não vai te perguntar isso, porque isso tu já consegue, isso aí é óbvio. É algo que vem naturalmente em nossa mente. Agora, existe outra situação, que é quando você tem números decimais cujas partes inteiras são iguais. E é nesse caso que a gente tem que focar as nossas atenções. Uma das maneiras mais práticas para tu realizar a comparação entre números decimais que possuem a mesma parte inteira é comparar a parte decimal, que é uma coisa óbvia. Já que as partes inteiras são iguais, eu vou ter que focar onde? Eu vou ter que olhar para onde? Para a parte decimal. Mas é aí que, às vezes, alguns erros acontecem. E eu vou chamar a atenção usando esse exemplo. O livro que Lucas comprou pesa 4,32 kg. E o de Ricardo pesa 4,9 kg. Qual dos dois livros é mais pesado? Então, a primeira coisa que você tem que observar é que os números possuem a mesma parte inteira. A parte inteira do primeiro, do livro de Lucas, é 4 e a parte inteira do livro de Ricardo também é 4. Neste caso, nós vamos ter que comparar as partes decimais. E quem são as partes decimais? De um lado é 32, do outro lado é o 9. Geralmente é aí que o aluno erra. Não, professor, 32 ele é maior do que 9. Então, neste caso, o livro de Lucas pesa mais em relação ao livro de Ricardo. E é aí que a maioria dos alunos cometem o erro. Então, primeiro ponto. Para fazer essa comparação, nós vamos utilizar novamente o nosso quadro de valores. Então, usando o quadro de valores, inserindo cada valor desse decimal no quadro de valores, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter aí, o primeiro, 4,32, que vai ficar 4 inteiros e 32 centésimos. Quando você colocar aqui 4,9, tá? Que é o 4,9, que é o 4 inteiros e 9 décimos. O que é que você tem que observar? Eu consigo resolver isso aí de duas maneiras. A primeira, que é a mais simples, que eu recomendo, para tu evitar problema e erro, é o seguinte. Você só pode comparar dois números decimais se a quantidade de casas decimais forem iguais. Certo? Professor, não entendi. Vou te explicar agora. Olha para o primeiro número. Quem é que forma a parte decimal? Não é o 3 e o 2, 32? 3 e o 2 são quantas casas decimais? São 2. Olha agora para o segundo número. Quem é a parte decimal do segundo número em questão? É o 9. O 9 representa quantos algarismos? Quantas casas decimais? Apenas uma. Então eu não posso comparar. Porque a quantidade de casas decimais do 4,32 ele é maior do que a quantidade de casas decimais do 4,9. Então, para poder comparar, eu tenho que dar uma igualada nessa quantidade de casas decimais. Então, eu faço isso. Eu acrescento 0 para poder igualar. Quando você consegue igualar, aí sim você pode comparar. Agora, me diga o seguinte. Quem é a parte decimal do primeiro valor? 32. Quem é a parte decimal do segundo valor? 90, gente. Então, 4,9, na verdade, ele é maior do que o 4,32. Se eu não conseguir te convencer com essa explicação, qual é a outra explicação, professor, que a gente tem que observar? É a seguinte. Sempre que as partes inteiras forem iguais, eu tenho que passar para a próxima ordem essa comparação. Quem é a próxima ordem? É a ordem dos décimos. Já da parte decimal é a décimo. Então, a parte inteira é o 4 e 4. São iguais. Eu não consigo dizer quem é o maior. Agora, se eu olhar para a segunda ordem, que é a ordem dos décimos, quem é o maior? É o 3 ou é o 9? É o 9. Logo, 4,9 é maior do que o 4,32. Entenderam, gente? Você pode fazer tanto de uma forma como da outra. As duas vão te levar ao mesmo resultado. Certo? Então, recapitulando. Entre 4,32 e 4,9, quem é o maior? Primeiro ponto. Para chegar nessa conclusão, eu tenho que saber que só consigo comparar quando a quantidade de casas decimais são iguais.
Como o 4,9 só tem uma casa decimal, que é o 9, eu precisei complementar com mais um zero para que as quantidades fossem iguais. E aí eu vou perceber que 90 ele é maior do que o 32. Tá, gente? Então, mudando bem aqui rapidinho, nós vamos ver que o 90 ele é maior do que o 32. Lógico, se isso acontece, 4,9 é maior do que o 4,9.